Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. É hora de pegar a sua Bíblia, juntar-se a nós para a continuação do estudo versículo por versículo do Evangelho de João. Puxe uma cadeira, abra sua Bíblia no capítulo 16 de João, do versículo 5 ao 24. Estamos chegando ao final do último retiro que Jesus promoveu com seus discípulos. Neste retiro, Jesus entregou o sermão da última ceia, no qual encontramos as seguintes palavras: Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: O que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo, e porque vou para o Pai? E perguntavam: Que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse: Vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Jesus apresenta um grande ensino sobre o Espírito Santo nestes versículos das Escrituras. Na verdade, o primeiro ensino sobre o Espírito Santo nesse sermão da última ceia é preciosíssimo. Jesus falou sobre o Espírito Santo no capítulo 14, no seu sermão fúnebre. Não se perturbe o coração de vocês. Existe um lugar. Não se perturbe o coração de vocês. Existe paz. E na parte mais importante desse sermão, Jesus falou: Não se perturbe o coração de vocês, existe alguém, o Espírito Santo, e por isso eu não os deixarei órfãos. Vou enviar o conselheiro. A palavra grega para conselheiro é paracleto, que significa aquele que está ao nosso lado com o propósito de nos ajudar. Existem tantas formas de traduzir todos os nomes usados para o Espírito Santo. Esse sermão na última ceia fala também sobre a vinda do Espírito Santo. No versículo 4, Jesus falou assim: Quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês. Uma das declarações mais alarmantes para os discípulos que Jesus fez por ocasião da última ceia foi dizer que ele estava voltando para o Pai, que os estava deixando. No final do capítulo 13, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, para onde vais? E, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Mas neste trecho do sermão, no versículo 5, Jesus falou: Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: Para onde vais? Ele estava se referindo àquela pergunta de Pedro, e no versículo 6 diz:
Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Eles estavam abatidos de tristeza porque Jesus tinha deixado claro que eles o perderiam em breve. Jesus ia partir. Mas no versículo 7 lemos o seguinte: Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. A vinda do Espírito Santo. Esta é uma das coisas mais maravilhosas que aconteceram para a Igreja de Jesus Cristo. Quantos cânticos já foram compostos falando da alegria e do carisma que envolveu Jesus, o Jesus que viveu 33 anos em carne entre nós. Um desses cânticos diz: Eu adoraria ter vivido com ele. Mas pensando bem, o que vivemos hoje é muito melhor do que tiveram aqueles que viveram com Jesus. Ao mesmo tempo, eu sempre me pergunto como seria ter vivido lado a lado com Jesus enquanto ele estava aqui nessa terra. Tem um quadro no meu escritório que ilustra Jesus, jovem, dando uma bela gargalhada. O título do quadro é A Risada de Jesus. Gosto de pensar que Jesus era assim. Seria interessante se pudéssemos ilustrar todas as imagens que temos de Jesus através de caricaturas, com todas as nossas ideias preconcebidas sobre como Jesus era fisicamente e como se comportava. Mas hoje temos acesso a algo muito melhor do que tudo isso. Aos 33 anos, quando estava prestes a deixar esse mundo, Jesus falou: Que é para o bem de vocês que eu vou, ele disse. Quando estudamos o capítulo 14, vimos que é para o nosso bem. Foi melhor, e foi para o nosso bem que voluntariamente Jesus deixou seus atributos de Deus, como, por exemplo, sua onisciência, para assumir a forma de homem. Ele só podia estar em um lugar de cada vez. Foi o que vimos quando estudamos o capítulo 11. Mas esta foi a mudança para melhor, que foi boa para os discípulos e para a igreja. Hoje Jesus está em qualquer lugar do mundo onde exista um crente nele. Foi o que Jesus disse nesse texto. Jesus fez a seguinte colocação: Se eu não for e deixar esta forma humana, o conselheiro não virá. Mas se eu deixar esta forma humana, poderei enviar o Espírito para vocês, e isto é melhor para vocês. E Jesus explicou por que era melhor. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Outra tradução da Bíblia sugere em suas notas de rodapé a seguinte versão para esse versículo: Ele vai expor a culpa do mundo. O Espírito Santo mostra o que é certo e o que é errado. Uma pessoa não espiritual perde a noção do certo e errado e deixa de ter um conceito absoluto de moral. Hoje poucas pessoas são absolutas quanto aos seus conceitos morais. O mundo trata da culpa das pessoas tentando convencê-las que não existe certo nem errado. Tudo é relativo. Os terapeutas e psicólogos não tratam sentimentos de culpa abordando a questão do certo e errado. Alguns membros da minha igreja já passaram por aconselhamento com psicólogos que disseram que não existe esse negócio de certo e errado, obrigação de fazer ou dever de fazer. Uma vez um desses profissionais disse a um homem que estava tendo um caso extraconjugal que o problema dele eram as ligações que ele tinha com esse pessoal moralista da sua igreja. Era isso que estava causando o sentimento de culpa nele. Ele foi aconselhado a romper relações, sabe com quem? Com aqueles moralistas da igreja, para poder se livrar do sentimento de culpa. Esse foi o conselho do psicólogo. O conselho do psicólogo não foi para que ele deixasse de lado a sua vida com uma outra mulher, por exemplo, deixasse esse caso extraconjugal e ficasse somente com a sua esposa dentro de casa. Não, o conselho do psicólogo foi: essa ligação que você tem com o pessoal moralista da igreja é que está fazendo você sofrer, é que está fazendo você ter esse sentimento de culpa, então desligue-se desse pessoal moralista da igreja, viva a sua vida tranquilamente. Bom, esse homem era muito esclarecido, professor de faculdade, criado na igreja, e disse para mim e para o psicólogo: eu sei que isso pode parecer bizarro, mas sei que não resolvemos sentimentos de culpa repetindo que não existe certo e errado. Não é assim que a Bíblia trabalha com a questão da culpa. A primeira coisa que as Escrituras e o Espírito Santo fazem é nos convencer da culpa do pecado, da justiça e do julgamento. Gosto muito de ler sobre o despertamento do século XVIII, época em que os homens como George Whitefield e os irmãos Wesley pregaram o Evangelho. Li o relato de um fazendeiro na Nova Inglaterra, América colonial, que soube que George Whitefield tinha vindo pregar na cidade. Ele conta que preparou sua carroça e cavalos
e foi ouvir o pastor Whitefield pregar. As estradas de terra estavam tão cheias de cavalos e carroças, com tanta gente que foi ouvir o pregador, que se formou até um congestionamento de carroças e cavalos. Finalmente chegou o momento em que a multidão e aquele homem no meio dela iriam ouvir aquele pregador, que para o fazendeiro tinha um rosto iluminado como de um anjo. Quando o pregador George Whitefield começou a falar, senti um aperto no coração e os meus joelhos enfraqueceram. Bem ali no meio da multidão, e comecei a chorar e a confessar os meus pecados em um profundo arrependimento, disse o fazendeiro. Como explicar isto? Por que um fazendeiro se sentiria assim ao ouvir a pregação daquele homem com cara de anjo? Entre outras, esta é uma das funções e ministérios do Espírito Santo. Enquanto isto, outras pessoas que ouviram a mesma pregação poderiam estar rindo sem qualquer sentimento de culpa. Outro pregador dessa mesma época, o Sr. Jonathan Edwards, que participou do despertamento, pregou um importante sermão intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Durante esta pregação na sua igreja na Nova Inglaterra, em 1741, as pessoas se sentiram tão tocadas e convencidas de seus pecados que se seguraram nos bancos da igreja, com a impressão que estavam caindo, escorregando direto para o inferno por causa dos seus pecados. Qual é a explicação desta forte reação das pessoas, hein? Às vezes acho que, se pregássemos esse sermão hoje, as pessoas iriam cair na risada, pensando que seria uma comédia, e talvez não tivessem nenhum sentimento de culpa. Elas poderiam ouvir a mesma pregação que levou tantas pessoas ao arrependimento naquele tempo, e talvez hoje ficassem indiferentes. Você sabe por quê? Infelizmente o meu tempo acabou hoje, mas no próximo programa Encontro com a Palavra nós vamos retomar exatamente aqui nesse ponto o estudo do capítulo 16 de João. E deixa mais uma vez eu passar uma tarefa para você. Por favor, leia mais uma vez o capítulo 16 do Evangelho de João. Leia com calma, leia tranquilamente, desligue-se das coisas à sua volta, principalmente a televisão. Isso, leia o capítulo 16 de João, medite em cada versículo. Nós vamos estudar no próximo programa um pouco mais dessas grandes verdades que encontramos aqui. E não esqueça, viva com Jesus, tenha um coração aberto, deixe o Espírito Santo atuar na sua vida. Essa é a melhor forma de viver uma vida vitoriosa. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.